50 dias depois da Páscoa, o Espírito Santo desce sobre os discípulos, sobre os apóstolos reunidos, e Nossa Senhora estava com eles. Inaugura-se a igreja nesse momento. Quando que a igreja tem seu início? O que Bento XVI chama de início solene em Pentecostes. Os discípulos estavam reunidos, Nossa Senhora estava com eles. E o Espírito desce sobre eles, dando ânimo, santidade, força para eles seguirem as palavras do Senhor. Não basta escutar os ensinamentos de Jesus. Não basta ter caminhado com o Mestre durante um bom tempo para aprender a fazer a vontade de Deus. É necessário, sem dúvida, que a força venha do alto para os discípulos conseguirem levar adiante aquilo que o Senhor pediu. O Senhor disse para os discípulos: vem e segue-me. Agora o Senhor envia os discípulos. Mas por que envia? Envia porque os discípulos têm força. Envia com sua força. Envia com seu Espírito. Olha o que diz. Vamos onde está o Evangelho. Jesus diz: como o Pai me enviou, também vos envio. Então agora Jesus faz o envio dos discípulos. Mas antes que os discípulos saiam, claro, Jesus sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. E dá aos discípulos o poder de perdoar os pecados. Claro, o discípulo perdoar o pecado significa dissipar as trevas do mundo. Dissipar as trevas dos corações. Porque se os corações ficarem nas trevas, permanecerem no pecado, eles não vão agir segundo a força do Espírito. Melhor, os discípulos vão agora anunciar aquela palavra de Jesus, aqueles ensinamentos do Senhor, e anunciando pela força do Espírito, vai retirar as trevas dos corações das pessoas que serão novas discípulas do Senhor. O pecado é um impedimento para seguir o Senhor. O pecado é um impedimento a se movimentar a partir da palavra do Senhor. O discípulo vai ao encontro das pessoas, a mandato do Senhor, e vai perdoar os pecados. E perdoando os pecados, elas estarão em estado de graça, e estando em estado de graça, elas serão movimentadas pelo Espírito. Elas terão espiritualidade, ou seja, vão viver segundo o Espírito de Jesus. O Senhor sabe que o discípulo não tem condições de seguir adiante sem a sua presença, sem a presença do seu Espírito. Mas há um outro elemento. Qualquer ação do discípulo, ação litúrgica, celebrar aquilo que o Senhor pediu na sua última ceia, fazer isto em memória de mim, é impossível acontecer essa celebração verdadeiramente sem a presença do Espírito. Se o discípulo pegasse um pão ali, tomai todos e comei, isto é meu corpo, continuaria pão e jamais o corpo de Cristo se não houvesse o Espírito Santo. Por isso que aqui é o início da igreja. É a partir de agora que o discípulo poderá celebrar a Eucaristia e ter eficácia, não somente ter o sinal, mas será um sinal eficaz. O discípulo vai batizar e acontecerá a ação do Espírito. O discípulo vai celebrar a Eucaristia e haverá a ação do Espírito. Então, as ações dos discípulos, o Espírito Santo estará sempre presente. O que seria de nós se não fosse o Espírito? Nós não teríamos santidade. Por isso que a igreja é santa, e os seus filhos pecadores. Os filhos pecadores. Mas por que santa? Por causa do Espírito de Jesus.
por causa do Espírito Santo. Ele é santo, santíssimo. E estando conosco, a igreja é sempre santa. Santa e seus filhos pecadores. Mas o Espírito que vem em nosso socorro e os discípulos recebendo esse poder de dissipar as trevas do pecado, dos corações, as pessoas vão se santificando por causa da santidade da igreja. E muitos se tornaram santos por causa do santificador, do Espírito. Todos os dias rezem ao Espírito Santo pedindo a santificação da família, a santificação do seu trabalho, a santificação da sociedade, a santificação de todas as pessoas. Deve ser um pedido constante nosso a Deus. O Espírito Santo, ele é o primeiro missionário. Quando o discípulo foi anunciar a palavra de Jesus, o Espírito Santo sempre se antecipava, claro, porque ele é o primeiro missionário. Ele prepara os corações para receberem a palavra de Jesus. Porque se não há preparação, o coração não tem como reservar aquela palavra. Portanto, o Espírito Santo mantém essa palavra em nós. Por isso, quando falamos que nós conseguimos nos manter na fidelidade, não por nossa força, mas por causa da força do Espírito Santo. Nós somos sustentados pelo Espírito. A igreja é sustentada pelo Espírito, ultrapassa todos os momentos da história, passa melhor por todos os momentos da história e ela continua santa. Assim como o seu fundador, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.